Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada Crochê, o nosso ateliê de ensino. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção da nossa blusa Cleia em crochê. Neste mês de março, em homenagem ao Mês das Mulheres, o meu curso online de roupas de crochê está com 35% de desconto. Não perca esta oportunidade de desbloquear a sua criatividade com esse desconto especial. Torne-se uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinha, saídas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois, temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta esta oportunidade de adquirir o curso com 35% de desconto. Agora vamos confeccionar nossa peça. Estou aqui com fio e agulhas posicionado em mãos. Vou usar aqui o fio Cleia duplo e a agulha 2,5 mm. Vamos iniciar a confecção da nossa peça pelo barrado, fazendo uma tira de corrente múltiplo de 8. Isso quer dizer que eu vou fazer de 8 em 8 correntinhas até alcançar a medida do busto. Fiz aqui um total de 224 correntinhas. Vou mostrar para vocês a medida em que ficou. Olha, 94 centímetros aproximadamente. Feito isso, agora eu vou voltar aqui na primeira correntinha, bem aqui no início, e vou fazer um ponto baixíssimo nela para me unir à volta. Pronto, fiz aqui o ponto baixíssimo, uni aqui a volta e vamos fazer os nossos pontos em carreiras circulares agora. Vou iniciar aqui a confecção da nossa peça fazendo a primeira carreira em ponto alto. Inicio aqui fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto para cada corrente. Estou concluindo aqui a minha volta, fiz um total de 224 pontos, contando com essa alcinha de início aqui. Agora, eu vou vir aqui em cima, na terceira correntinha dessa alcinha de início, e vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a minha voltinha. Feito isso, agora vamos começar a fazer o ponto fantasia principal aqui da blusa. Vou iniciar fazendo uma corrente e no mesmo lugar onde eu fiz a correntinha, eu tiro uma laçada e faço um ponto baixo. Vou colocar um marcador de ponto aqui neste ponto baixo em que eu acabei de fazer. Faço agora uma corrente, laço o fio na agulha, vou pular 1, 2, 3 pontos de base e aqui no 4º ponto de base eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, faço agora uma corrente, pulo 3 pontos de base e aqui no 4º eu faço um ponto baixo. Uma corrente, laço na agulha, pulo 3 pontos de base e no 4º vou fazer 3 pontos altos.
Depois que eu fiz os 3 pontos, faço uma corrente, laço com a agulha e faço mais 3 pontos altos neste mesmo lugar. Feito isso, faço agora uma corrente, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto ponto de base faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo desta forma por toda a volta. Estou aqui finalizando a minha volta. Fiz aqui esse pontinho por 28 vezes. Eu já fiz aqui o meu pontinho, fiz uma corrente e vou vir aqui, olha, onde está o meu marcador de ponto, vou retirar ele e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, unindo assim a minha volta. Feito isso, agora eu vou estender a alça, vou tirar uma laçada e deixar na agulha. No mesmo lugar, eu insiro a agulha, tiro outra laçada e estendo. E agora eu vou fechar tudo junto. E vou fazer agora 4 correntes. Feito isso, venho aqui, olha, neste pontinho, bem aqui nessa alcinha de uma corrente que fica entre os pontos altos, bem aqui no meio, vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 3 correntes, laço com a agulha, venho aqui neste ponto baixo, tiro uma laçada e estendo, laço com a agulha, tiro mais uma laçada e estendo, e agora eu vou fechar as laçadas e fecho essas duas alcinhas que está na agulha. 3 correntes, venho aqui nessa alcinha de uma corrente, entre os pontos altos, faço um ponto baixo. 3 correntes, laço com a agulha, venho aqui no ponto baixo, tiro uma laçada e estendo, laço com a agulha, tiro mais uma laçada e estendo, fecho as laçadas e agora tiro essas duas alcinhas da agulha. 3 correntes, ponto baixo aqui nessa alcinha de uma correntinha que fica entre os pontos altos. A gente vai fazer dessa maneira por toda a volta. Estou concluindo a volta, veja só como está ficando. Aí aqui, ó, eu já fiz as 3 correntes, agora eu venho aqui neste pontinho que eu fiz, bem aqui em cima, na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo unindo a volta. Finalizado aqui a volta, veja como ficou. Agora a gente vai continuar fazendo as próximas carreiras, repetindo essas duas carreirinhas em que fizemos. Fazendo primeiro a carreirinha de ponto leque e em seguida essa carreirinha de ponto de laçada, tá? Vamos lá. Vou iniciar fazendo ponto leque. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Em seguida, eu faço mais 2 pontos altos. Uma corrente e aqui no mesmo lugar faço mais 3 pontos altos para a gente formar um ponto leque. Feito o ponto leque, uma corrente, venho aqui em cima deste ponto, bem neste ponto baixo, faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui em cima deste pontinho de laçada, insiro a agulha aqui e vou fazer um ponto leque. Começo fazendo 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora faço uma corrente e mais 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo nele. E assim a gente vai seguir fazendo por toda a volta desta maneira. Estou concluindo a volta, olha como ficou aqui. Já fiz o meu último ponto leque e uma corrente. Agora eu venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo, uma corrente, e aqui no ponto leque de início, aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui no próximo ponto alto, faço outro ponto baixíssimo nele, um ponto baixíssimo no próximo ponto alto,
E agora eu vou estender a alça, venho aqui, olha, nesse espaço, insiro a agulha e vou trazer essa alcinha para frente desta forma. Faço uma corrente e aqui no mesmo lugar, insiro a agulha, tiro uma laçada e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, laço com agulha, e aqui eu vou fazer da seguinte forma, ao invés de eu inserir a agulha aqui nesse ponto de base, eu vou inserir a agulha aqui, olha, na alcinha de uma corrente do ponto leque, aqui embaixo. Veja que eu vou descer 2 pontos baixos e aqui na alcinha, e aqui nesse espaço eu vou tirar uma laçada e estender, laço com agulha, e no mesmo lugar tiro mais uma laçada e estendo, e agora eu vou tirar as laçadas da agulha e tirar as 2 alcinhas da agulha. Desta forma. 3 correntinhas, ponto baixo aqui no ponto leque. 3 correntinhas, laço fio na agulha, venho aqui novamente, olha, desço 1, 2 pontos baixos e aqui no espaço eu tiro uma laçada e estendo, laço fio na agulha, no mesmo lugar tiro mais uma laçada e estendo. Agora eu vou tirar as alcinhas da agulha e tirar as 2 alcinhas da agulha. 3 correntes, ponto baixo aqui na alcinha de uma corrente do ponto leque. 3 correntes, laço com agulha, novamente, olha. Venho aqui nos pontos baixos, desço 1, 2, e aqui no espaço, tiro uma laçada, estendo, laço com agulha. Insiro a agulha no mesmo lugar, tiro mais uma laçada e estendo. Agora eu vou tirar as laçadas da agulha e agora eu tiro as 2 alcinhas da agulha. 3 correntinhas, ponto baixo aqui no ponto leque. A gente vai seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Estou concluindo a volta. Já fiz 3 correntes, agora eu venho aqui no meu ponto baixo, faço um ponto baixíssimo nele. Vamos iniciar a próxima volta. Faço uma corrente e aqui no mesmo lugar eu tiro uma laçada e faço um ponto baixo. Faço agora uma correntinha, laço fio na agulha e aqui, neste pontinho de laçada, eu vou fazer o meu ponto leque. Feito o ponto leque, faço uma corrente, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui nesse ponto de laçada e faço ponto leque. Feito o ponto leque, uma corrente, venho aqui no ponto baixo, faço ponto baixo. A gente vai seguir repetindo isso aqui por toda a volta. Estou finalizando aqui a nossa volta, olha como está ficando. E aqui, olha, já fiz o ponto leque, agora eu faço uma corrente, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Feito isso, agora a gente vai dar início com a próxima volta, que é a de laçadinha, da seguinte forma. Faço uma corrente, e aqui no mesmo lugar, eu desço aqui esse primeiro, o segundo, ponto baixo, e aqui no espaço, eu insiro a agulha, tiro uma laçada e estendo, laço fio na agulha, novamente no mesmo lugar, tiro mais uma laçada e estendo. Agora, eu vou tirar uma laçada para poder tirar essas alcinhas da agulha e faço uma correntinha. Vou colocar o marcador de ponto nesta corrente em que eu acabei de fazer. Feito isso, agora eu faço 3 correntinhas, venho aqui na alcinha de uma corrente do ponto leque, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, laço fio na agulha, venho aqui nesse grupinho de pontos, bem aqui no espaço do ponto leque, aqui embaixo, tiro uma laçada e estendo, laço fio na agulha, vou no mesmo lugar, tiro mais uma laçada e estendo. Vou tirar agora as laçadas da agulha e vou tirar agora as 2 alcinhas da agulha, desta maneira. 3 correntinhas, ponto baixo aqui no ponto leque.
A gente vai fazer isso por toda a volta. Veja que a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. E a gente vai seguir repetindo da carreira número 3 até a 6, repetindo essas carreirinhas até alcançar a altura entre o barrado e a axila. Vamos seguir repetindo, então, aqui da terceira carreirinha, fazendo a terceira, a quarta e a quinta carreira, até alcançar a medida entre o barrado e ali a axila, alcançando essa altura ali entre essas duas partes. Eu vou fazer aqui toda a volta e volto com vocês com ela prontinha para mostrar como que a gente vai iniciar a próxima carreirinha. Estou concluindo aqui a sexta volta, veja só. Já fiz as 3 correntinhas, agora eu vou vir aqui, olha, retirar o meu marcador. E nesta corrente onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo unindo a volta. Como eu havia dito para vocês, a gente vai seguir repetindo da terceira até a sexta volta, fazendo agora em seguida a terceira volta, igual fizemos na terceira volta, depois igual fizemos na quarta, depois igual fizemos na quinta e depois igual fizemos na sexta. E vamos repetindo essa sequência até alcançar a altura do barrado da blusa até a altura da axila. Cheguei aqui na sexta volta, eu volto na terceira, fazendo igual eu fiz na terceira. Lembra que aqui na terceira a gente iniciou fazendo 3 correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar da alcinha de correntes. Uma correntinha e mais 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Fiz aqui o ponto leque, agora eu faço uma corrente, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Uma corrente, e aqui nesse ponto das alcinhas de laçada, faço outro ponto leque. Veja que se você voltar à aula, é igual fizemos na terceira volta. Eu vou seguir fazendo dessa maneira, repetindo a minha sequência, até alcançar essa medida aqui da altura que eu falei para vocês, aí eu volto com vocês com ela prontinha. Fiz aqui o corpinho da blusa, olha só como ficou. Fiz um total aqui de 26 grupinhos de pontinhos deste daqui, tá? Lembrando que cada grupinho é composto pela primeira e segunda carreira, certo? Então, eu fiz um total de 26 grupinhos deste. Vou mostrar para vocês a medida em que eu alcancei aqui para o comprimento. Olha, 31 centímetros. Essa medida corresponde do barrado até abaixo da axila. Então, você vai seguir repetindo esse grupinho de pontos até alcançar a medida desejada para esta parte, tá? Do corpinho da blusa. Agora, a gente vai fazer a manguinha. Para fazer a manguinha, você vai fazer da seguinte forma, para você saber o tamanho que vai ficar ali o comprimento da sua manguinha. A gente vai medir aqui a largura da nossa peça. Olha, aqui eu tenho 38 centímetros. Agora, você vai pegar ali no ombro e vai posicionar ali a sua fita métrica com essa medida. Vamos supor, por exemplo, que você está fazendo o mesmo tamanho que eu. Para você saber o comprimento que você quer para sua manguinha, é só você pegar a diferença dessa medida. Por exemplo, se alcançou em cima do ombro de um lado a outro, deu 38 centímetros, o que passar descendo é o comprimento da manga. Veja só, daqui da onde eu finalizei a carreira, eu vou começar a fazer a minha alcinha de aumento, onde vai iniciar a manguinha. Eu vou fazer aqui, olha, correntinhas de 8 em 8 correntinhas. Lembre-se que nosso ponto fantasia é múltiplo de 8, então eu tenho que fazer de 8 em 8 correntes. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16. Feito aqui as 16 correntes, eu vou fazer agora mais 2 correntes, estender o fio e cortar. Depois que você fez a quantidade de correntinhas que você deseja, lembre-se de finalizar fazendo 2 correntes e corta o fio. Dessa maneira. Veja que aqui a minha manga eu deixei passar, olha, 6 centímetros para a manguinha, tá? Do outro lado, a mesma coisa, a mesma quantidade. Olha, posiciono bem aqui o meu trabalho para ficar bem certinho. Já fiz uma laçadinha de início. E venho aqui, olha, nesse cantinho, bem aqui no ponto baixo, em cima do meu ponto leque, faço um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio do novelo. Feito isso, agora eu vou fazer 16 correntes. Fiz aqui as 16. Eu vou medir para vocês verem como que ficou essa parte, olha. Temos aqui 6 centímetros para a alcinha de correntes, mais essa parte do corpinho, mais a outra manguinha, ó, 50 centímetros. 50 centímetros no total. Pegando ali no ombro, eu vou medir 50 centímetros, que daí eu sei mais ou menos o comprimento que vai ficar a minha manga. Lembrando que ainda falta fazer o acabamentinho do barradinho dessa manga. Depois que eu definir aqui a medida que vai ser a manguinha da blusa, agora vamos começar a fazer o ponto fantasia. Vamos fazer aqui primeiro a frente e depois as costas da blusinha, tá? Agora a gente vai dividir a nossa confecção em 2 partes, a frente da blusa e as costas. Vamos começar pela frente. Eu vou fazer aqui, depois que eu fiz aqui as 16 correntes, eu vou fazer uma corrente para a vira, vou voltar aqui na segunda correntinha, pegando apenas uma alcinha dela, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, laço com agulha, pulo 3 correntes de base, na quarta, pegando apenas uma alcinha dela, eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Feito isso, faço uma corrente, pulo 3 correntinhas de base, 1, 2, 3, aqui na quarta eu faço um ponto baixo. Uma corrente, laço com agulha, pulo 3 correntinhas de base, aqui no quarto eu vou fazer o meu ponto leque. Faço aqui 3 pontos altos no mesmo lugar, lembrando que a gente faz esses pontos pegando apenas uma alcinha da correntinha. Feito isso, faço uma corrente. Veja que aqui vamos ter 1, 2, 3 correntinhas e bem no pezinho dela, que vai ser aonde eu fiz o ponto baixo aqui, olha, em cima do meu ponto leque, bem aqui no ponto baixo mesmo, eu vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Desta forma. E vamos seguir fazendo o nosso ponto fantasia. Normalmente, agora, ó, uma corrente, venho aqui em cima do meu ponto e faço o ponto leque da maneira que eu já vinha fazendo anteriormente. O diferente será apenas aqui na correntinha, nessa alcinha de correntes. Aqui eu sigo fazendo normalmente até chegar aqui do outro lado, olha, onde eu vou fazer na alcinha novamente de correntes. Eu vou seguir fazendo aqui, da maneira que eu já vinha fazendo. Já fiz um ponto alto, vou fazer mais 2. Uma corrente e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base. Uma corrente, venho aqui em cima no ponto baixo, faço um ponto baixo.
eu vou seguir aqui fazendo o meu ponto fantasia, volto com vocês quando eu chegar aqui, olha, nessa outra tirinha de correntes. Fiz aqui, olha, toda essa parte com o meu ponto fantasia, chegando agora aqui na minha alcinha, olha. Feito aqui o meu último ponto leque, eu fiz uma corrente, a gente sempre faz essa correntinha depois do ponto leque. E agora, eu vou vir aqui, olha, neste ponto baixo, bem aqui neste ponto baixo, vou fazer um ponto baixo aqui em cima. Uma corrente, laço com agulha, venho na alcinha de correntes agora e vou pular uma, duas, três correntinhas. Na quarta, eu pego apenas uma alcinha dela e faço 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos neste mesmo lugar. Feito isso, faço uma correntinha, pulo 3 correntinhas de base, olha, uma, duas, três, aqui na quarta, pego apenas uma alcinha da corrente, faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo 3 correntinhas de base, aqui na quarta, eu vou fazer um ponto leque. Faço 3 pontos altos no mesmo lugar, lembrando que estes pontos devem ser feitos pegando apenas uma alcinha da correntinha. 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Feito o ponto leque, faço uma corrente, pulo 3 correntinhas de base e aqui na quarta e última eu faço, pegando apenas uma alcinha dela, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. De pontinhos, laçadinhas, igual fizemos aqui, nas carreiras anteriores. Faço 6 correntinhas. Feita as 6 correntes, viro a minha peça no avesso. Vou vir aqui na correntinha do ponto leque, aqui no meio, faço um ponto baixo. 3 correntes, laço com agulha, venho aqui no ponto baixo, no pezinho dele, laço o fio na agulha por 2 vezes, olha assim, tiro a laçada 2 vezes, fecho dessa maneira. 3 correntes, ponto baixo na minha alcinha de uma corrente do ponto leque. 3 correntes, laço o fio na agulha, eu vou vir aqui, olha, no espacinho do ponto leque da carreira anterior, não aqui no pezinho do ponto baixo, somente aqui que eu fiz assim porque não tinha ponto anterior, de carreiras anteriores, tá? Ó, insiro a agulha aqui embaixo, tiro uma laçada, laço o fio na agulha, tiro outra laçada, fecho as laçadas e fecho as 2 alcinhas, e tirando as 2 alcinhas. 3 correntinhas, ponto baixo no ponto leque. 3 correntinhas, laço o fio na agulha, venho aqui no ponto leque da carreira anterior, tiro uma laçada, laço o fio na agulha, tiro outra laçada. Agora, tiro as laçadas e tiro as 2 alcinhas. Eu vou seguir fazendo aqui o meu ponto fantasia dessa forma, até chegar aqui, olha, no final da carreirinha. Aqui na minha alcinha, onde é o comprimento da manguinha. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, veja só, fiz toda essa parte aqui. Chegando aqui, olha, nesse último pontinho antes da alcinha de correntes, fiz 3 correntinhas, laço com agulha, venho aqui nesse ponto leque, tiro uma laçada, estendo, laço com agulha, tiro mais uma laçada. Agora eu vou tirar as laçadas da agulha e tirar as 2 alcinhas. 3 correntinhas, venho aqui no ponto leque, faço um ponto baixo.
3 correntes, laço fio na agulha, vou no pezinho do ponto baixo, bem aqui, ó, nessa tirinha de corrente. Tiro uma laçada, estendo, laço fio na agulha, tiro mais uma laçada, estendo, tiro as laçadas da agulha e as duas alcinhas também. 3 correntinhas, ponto baixo aqui na correntinha do ponto leque, 3 correntinhas, e agora eu venho aqui, olha, eu vou pular uma corrente, na próxima, que é bem aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto. Vamos iniciar a nossa próxima duplinha de ponto fantasia fazendo 3 correntes, laço fio na agulha, viro a minha peça, venho aqui no pezinho da alcinha de correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base. Uma corrente, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo, uma corrente, aqui no pontinho de laçada eu vou fazer um ponto leve, faço 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. A partir de agora, a gente segue fazendo da mesma maneira que a gente já vinha fazendo. O diferencial aqui é somente no início e no final da carreira. Veja só, aqui a gente segue repetindo isso daqui até o final da carreira. O diferente mesmo é só esse início e o final da carreirinha. Concluindo a carreirinha, veja só, já fiz o ponto leque, uma corrente, agora eu venho aqui, olha, no ponto baixo, faço um ponto baixo, uma corrente, laço fio na agulha, nessa alcinha de início, vou na terceira correntinha e vou fazer aqui 4 pontos altos nesta terceira corrente. 1, 2, 3, 4. Uma corrente e viro a minha peça. Aqui neste mesmo lugar, nesse ponto de base, vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, laço fio na agulha, venho aqui nesses pontos baixos e vou tirar uma laçada, estender, laço fio na agulha, tiro mais uma laçada, estendo, tiro as laçadas e tiro as duas alcinhas da agulha. 3 correntes, ponto baixo aqui na correntinha, no ponto leque. 3 correntes, vamos fazer o pontinho da laçada aqui novamente. Três correntes, ponto baixo no ponto leque. A gente vai seguir fazendo dessa maneira até o final da carreira. Assim ficou o avesso e assim fica a frente da peça. Estou finalizando aqui a carreirinha, vou seguir fazendo os meus pontinhos para concluir aqui a carreira. 3 correntes, e aqui para finalizar a gente vem no quarto ponto alto, que é aqui no último, e vou fazer um ponto baixo nele. Dessa forma. Veja que já fizemos 2 grupinhos de ponto fantasia. Repetimos eles por 2 vezes. Vamos fazer por mais uma vez, para o tamanho P e M. Para o tamanho G, você vai repetir essa duplinha aqui de ponto por 5 vezes no total. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa última repetição aqui dessa duplinha de pontos. Fazendo uma corrente, viro a minha peça, venho aqui nesse ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, faço um ponto baixo nele, uma correntinha, venho aqui no meu ponto de laçada e vou fazer um ponto leque. Faço aqui 3 pontos altos no mesmo ponto de base, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo isso até chegar ao final da carreira.
Estou concluindo a minha carreirinha de ponto leque. Já fiz aqui o meu último ponto leque e uma corrente, e agora eu vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo aqui no final da carreira. Feito isso, agora eu faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais 3 correntes de espaço, ficando assim com 6 correntinhas. Viro a minha peça no avesso, venho aqui no ponto leque, faço um ponto baixo no meio dele. 3 correntes, laço o fio na agulha e agora eu vou fazer o meu ponto de laçada aqui nos pontos baixos. Laço 2 vezes, tiro a laçada e tiro as 2 alcinhas da agulha. 3 correntes, ponto baixo em cima do ponto leque. 3 correntes, faço agora o meu ponto de laçada. 3 correntes, ponto baixo no ponto leque. A gente vai seguir fazendo isso até o final da carreira. Veja que o diferencial aqui é somente o início. Os demais pontos é tudo da maneira que a gente já vem fazendo. Concluindo aqui a carreirinha, veja como ficou. Fiz 3 correntes e agora eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto baixo aqui. Desta forma, eu finalizo esse grupinho de pontos, essa duplinha de pontos, fantasia. Veja que eu repeti a duplinha de pontos por 3 vezes. Para o tamanho P e M, isso é suficiente. Para o tamanho G, você vai fazer por mais 2 vezes. Para iniciar e finalizar as próximas carreirinhas que você vai fazer, quem estiver fazendo o tamanho G, é só você seguir repetindo a maneira em que fizemos o segundo e o terceiro grupinho. Por exemplo, agora você vai iniciar da mesma forma que fizemos aqui no segundo grupinho de ponto, fantasia. Depois você vai fazer igual fizemos no terceiro, certo? Como a gente já alcançou aqui a quantidade de vezes que precisamos para o tamanho que estamos fazendo, agora eu vou fazer aquela faixa de ponto alto, de pontos fechadinhos que a gente tem no modelo da blusa. Aquela faixa de pontos é ponto alto, então eu vou fazer aqui para o tamanho P e M, 4 carreirinhas é suficiente. E para o tamanho GGG, 6 carreirinhas de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto. Lembrando que todas as carreiras têm a mesma quantidade de pontos. Vamos lá, inicio fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, viro a minha peça. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto. Aqui na alcinha de correntes, a gente faz um ponto alto para cada correntinha. E quando é ponto de base, a gente faz um ponto alto para cada ponto de base. Olha, fiz um ponto alto para cada corrente, agora eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo. Vou seguir fazendo assim, por um total de 4 carreiras, aí eu volto com vocês. Fiz aqui as 4 carreirinhas de ponto alto, olha, ponto sobre ponto. Feito aqui a minha faixinha de ponto alto, agora eu vou voltar a fazer o meu ponto fantasia. Veja aqui, repetimos por 3 vezes essa duplinha de pontos para o tamanho P e M. G e GG são 5 vezes. Agora, vamos fazer aqui na parte de cima a mesma quantidade de vezes em que fizemos aqui. Se aqui eu fiz 3 vezes essa duplinha de pontos, agora eu vou fazer aqui em seguida 3 vezes também. Para o tamanho GGG são 5, tá? A gente vai fazer desta forma para depois começar a gola, a divisão dos pontos para fazer a gola. Vamos lá, eu vou dar início e vou seguir fazendo da mesma forma que fiz aqui. Qualquer coisa é só voltar à aula e rever como que foi feito e fazer aqui nessa parte de cima. Vou iniciar fazendo uma corrente, viro a minha peça, venho aqui no meu primeiro ponto de base da correntinha, faço um ponto baixo, uma corrente, laço aqui na agulha, pulo 3 pontos de base, no quarto eu vou fazer um ponto leque. Lembrando que o ponto leque aqui para o nosso ponto continua sendo
3 pontos altos no mesmo ponto de base, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Este é desta maneira que estamos fazendo o ponto leque aqui para este ponto fantasia. Feito o ponto leque, faço uma corrente, pulo 3 pontos de base, no quarto faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui a minha sequência de pontos, lembrando que eu vou fazer a duplinha de ponto fantasia por 3 vezes, vou repetir por 3 vezes, que é a mesma quantidade de vezes que eu fiz aqui, olha, no início, tá? Quem fez 5, aqui vai fazer 5 também, 5 vezes. A maneira de fazer é a mesma que fizemos aqui. Se tiver dúvida, volta à aula, veja a maneira que foi feito aqui para vocês replicar aqui nessa parte, tá? Fiz aqui a repetição por 3 vezes na nossa duplinha de ponto fantasia, veja como ficou até então. Agora, a gente vai começar a fazer a gola. Antes de fazer a divisão dos pontos, eu vou fazer aqui uma carreirinha de ponto leque, desse mesmo pontinho aqui, que a gente já vem fazendo para o ponto fantasia. Para todos os tamanhos, você vai fazer dessa maneira. Depois que você repetiu aqui a duplinha de pontos pela quantidade de vezes que você precisa, para o tamanho que você está fazendo, aí você vai fazer em seguida essa carreirinha de ponto leque para poder iniciar a gola. Vou iniciar fazendo 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço por na agulha, viro a minha peça, venho aqui no primeiro ponto de base e faço mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente e um ponto baixo no ponto baixo. Uma corrente. E agora eu começo a fazer os pontos leque em cima das laçadinhas, da forma que a gente já vem fazendo. Não muda nada aqui, é tudo da maneira em que a gente já vem fazendo. Eu vou seguir fazendo aqui essa carreirinha de ponto leque. Quando eu finalizar, eu volto com vocês para a gente fazer a divisão dos pontos. Olha, eu fiz aqui um ponto leque com 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Faço uma corrente e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Estou concluindo aqui a carreirinha, veja só como está ficando. Para finalizar, eu já fiz aqui um ponto baixo, uma corrente. Agora eu vou laçar o fio na agulha, venho aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, e faço 4 pontos altos nela. Feito isso, agora a gente vai fazer a divisão dos pontos. Aqui eu fiquei com um total de 17 pontos leque, fora esta metade e esta outra metade aqui no início da carreira. Dos 17, eu vou contar 8 e no ponto número 9 eu vou colocar o meu marcador de ponto. Veja que eu vou pular esse daqui, essa metade, e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no nono, eu coloco o marcador nele. Porque daí eu sei que este ponto é o centralizado, é o que está no meio, olha. Temos 8 ponto leque de um lado, 8 ponto leque do outro, certo? E isso sem contar as metades. As metades eu não estou contando. Feito isso, agora eu vou voltar fazendo o meu ponto de laçada até chegar aqui no marcador. Faço aqui uma corrente, viro a minha peça. No mesmo ponto de base da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui nos pontos baixos, desço bem aqui na abertura do ponto leque, tiro uma laçada, laço o fio na agulha, tiro mais uma laçada, tiro as laçadas, agora tiro as 2 alcinhas da agulha. 3 correntes, ponto baixo no próximo ponto leque. Eu vou seguir fazendo esses pontos de laçada até chegar aqui no meu marcador, aí eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreirinha junto. Estou concluindo aqui a carreirinha, veja só como está ficando. Chegando aqui, olha, no meu marcador de ponto, eu já fiz 3 correntes, vou vir aqui neste mesmo lugar em que ele está, vou fazer um ponto baixo.
2 correntes, e agora eu vou virar a minha peça, e agora a gente vai começar a fazer outra faixinha de ponto alto, igual fizemos aqui, com a mesma quantidade de carreiras. Porém, vamos iniciar com diminuição. Aqui, vamos estar sempre fazendo diminuição para dessa parte interna da gola. E aqui dessa lateral, que é a manga, não vai ter diminuição, vai ser ponto sobre ponto. Já fiz aqui 2 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos e deixar na minha agulha. Venho aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto e deixo na agulha. Na próxima também. E na próxima também. Veja que eu vou ficar com 4 alcinhas na agulha. Fecho tudo junto. E aqui eu vou colocar um marcador de ponto bem aqui neste ponto que eu fechei. Para mim saber que este aqui é o meu primeiro ponto. Só para me ajudar mesmo. Fiz aqui isto, agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no final da carreira. O diferencial aqui é somente aqui no início. No decorrer da carreira, até chegar no final, a gente segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no final da carreira, veja só. Agora vamos voltar. Inicio aqui a próxima carreirinha fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço aqui na agulha, viro a minha peça. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 3 pontos de base para chegar no marcador de ponto. Veja só, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto, até que falte 3 pontos de base aqui para chegar no meu marcador de ponto. Estou chegando aqui no meu marcador de ponto, falta 3 pontos de base para chegar no marcador. Veja, fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base. E para finalizar, a gente vai finalizar com uma diminuição. Vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos e deixar na minha agulha. E este ponto onde está o marcador, eu vou retirar o meu marcador de ponto e vou fazer um ponto alto nele e deixar na minha agulha. Veja que eu vou ficar com 4 pontos altos na agulha. E agora eu vou fechar tudo junto. Faço 2 correntes, laço aqui na agulha, viro a minha peça. Vou vir aqui nos 3 próximos pontos de base e vou fazer 3 pontos altos seguidos e deixar na minha agulha. Estou fazendo agora o segundo e o terceiro. Agora fecho tudo junto. Coloco meu marcador de ponto aqui. Sempre que eu for iniciar uma carreira, eu vou iniciar dessa maneira. E sempre que eu for finalizar uma carreira com diminuição, eu vou finalizar da maneira em que eu fiz na carreira anterior. Agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Eu vou seguir fazendo dessa maneira, seguindo essa dinâmica, e volto com vocês com 4 carreirinhas de pontos altos prontas. Fiz aqui as 4 carreirinhas de ponto alto, fazendo diminuição aqui na parte interna da gola, e aqui na manga não. Agora a gente vai fazer os pontos fantasia, vamos voltar a fazer os pontos fantasia. Vamos iniciar fazendo 2 correntes, viro a minha peça, laço o fio na agulha e vou fazer 3 pontos altos e deixar na minha agulha. 1, 2, 3. Fecho, faço uma corrente, laço o fio na agulha, eu vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, eu coloco um marcador de ponto aqui na minha correntinha. Faço uma corrente, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto eu faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo 3 pontos de base, no quarto eu vou fazer o ponto leque, que é composto por 3 pontos altos no mesmo lugar, uma corrente e mais 3 pontos altos
no mesmo lugar. Uma corrente, pulo 3 pontos de base, no quarto faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo os pontos leque normalmente, dessa maneira. Aí, quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Veja que eu pulo 3 pontos de base, no quarto ponto de base que eu faço o meu ponto leque. Depois que eu fiz o meu ponto leque, tudo no mesmo ponto de base, aí eu faço uma corrente, pulo 3 pontos de base, no quarto faço um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até chegar aqui no final da carreira. Estou concluindo aqui a carreirinha, veja só. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos leque, fora este primeiro ponto. Para finalizar, veja que não vai dar para a gente fazer um leque inteiro, a gente vai precisar fazer um de meia. Para fazer um de meia, a gente faz uma correntinha, depois do ponto baixo, pula 3 pontos de base e aqui no quarto a gente faz 4 pontos altos no mesmo lugar. Olha, dessa maneira. Feito isso, agora a gente vai voltar fazendo ponto de laçada. Vou iniciar fazendo uma corrente, viro a minha peça, venho aqui no mesmo ponto de base dessa correntinha, faço um ponto baixo, 3 correntes, laço a fio na agulha, venho aqui no pezinho do ponto baixo, bem aqui no pezinho, tiro uma laçada, laço a fio na agulha, tiro mais uma laçada, e agora eu vou tirar as laçadas da agulha e tirar as 2 alcinhas da agulha. 3 correntes, ponto baixo no ponto leque. Eu vou seguir fazendo esse pontinho de laçada até chegar aqui no meu marcador de ponto. Estou chegando no finalzinho daqui da carreirinha, que é aqui no marcador. Fiz 3 correntes, retiro aqui o meu marcador de ponto. Vou vir aqui nesse espaço da alcinha de uma corrente, vou tirar uma laçada e deixar na agulha, e agora eu vou inserir a agulha bem aqui, ó, no ponto do fechamento dessa diminuição. Tiro uma laçada, e agora eu vou tirar as 3 laçadas da agulha, desta forma. Vou fazer aqui 2 correntes, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Vou vir aqui no ponto de laçada e vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente e faço mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o ponto leque, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma corrente, venho aqui em cima do ponto baixo, faço um ponto baixo. Uma corrente, vou aqui no ponto da laçada e faço o ponto leque. Eu vou seguir fazendo meus pontos leque até chegar ao final da carreira, fazendo da maneira que eu já vinha trabalhando. E aí eu volto com vocês com essa carreirinha pronta para a gente dar continuidade com a confecção da nossa peça. Chegamos ao final da primeira parte da nossa aula e daremos continuidade com a confecção da nossa peça na parte 2.